Essa aula de virologia é sobre a multiplicação viral. O objetivo é compreender o processo desta multiplicação. Em relação à biossíntese viral, para que uma partícula viral dê origem a outras partículas, é necessário que pelo menos uma célula seja infectada. O alcance da infecção de um vírus ela vai variar muito, porque uns podem infectar uma grande variedade de hospedeiros ou várias grande de células, mas outros apenas infectam um determinado tipo de células e apenas um único hospedeiro. Então, a partir dessa entrada do vírus na célula, seja de genoma de RNA ou de DNA, quando esse ácido ele é liberado, começa a síntese de proteínas. Primeiro, é aquelas proteínas que asseguram a replicação do genoma. Depois, as responsáveis pelo empacotamento do genoma nos novos capsídeos e as que alteram a estrutura e a função da célula hospedeira. Mas o ciclo reprodutivo de todos os vírus, eles têm duas fases comuns: o período de eclipse e o período de maturação. O período de eclipse é o tempo logo após a entrada do vírus em uma célula e vai variar de acordo com esse vírus, não sendo detectada nenhuma partícula viral fora ou dentro da célula. E o período de maturação se caracteriza pelo acúmulo da progenie viral dentro da célula. Se os vírus são do tipo lítico, ao final do tempo da maturação, a célula para de funcionar e perde a sua integridade, mas os vírus podem infectar indefinidamente as células. E o ciclo reprodutivo na maioria dos vírus varia de 6 a 65 horas. Vamos ver as fases, então, da biossíntese viral, que ocorrem no interior das células susceptíveis. As etapas são absorção, penetração, desnudamento ou desnudação, transcrição, que é a própria síntese do RNA mensageiro, né, que é a tradução, a replicação, a maturação e a liberação. Quanto à absorção, então nessa fase as partículas virais elas vão colidir casualmente com a superfície viral, resultando em aproximadamente uma absorção a cada 1000 colisões. E para que esse processo ele seja eficiente, é necessário que o pH, a concentração iônica do meio, a temperatura sejam adequados. A ligação do vírus com a célula é feita por intermédio de determinadas estruturas que existem na superfície da partícula viral. No caso dos vírus com envoltório, essas estruturas elas se apresentam geralmente sob a forma de espículas. E nos vírus sem envoltório, eles vão ser pontos específicos na superfície viral que podem estar relacionados com polipeptídeo ou com um grupo de polipeptídeos estruturais. Os únicos vírus sem envoltório que possuem espículas de absorção, chamadas de fibras, são os adenovírus. E, por sua vez, a célula possui na superfície múltiplos receptores, em geral de natureza glicoproteica, que estão em constante regeneração. Claro que a célula ela quer se defender do vírus, não vai ficar esperando com aqueles receptores específicos para receber, ser contaminada. Então, ela se renova constantemente. Podemos dizer, então, que a absorção se constitui da ligação específica de uma glicoproteína viral e um constituinte da célula hospedeira, que vai ser o denominado receptor celular. E a suscetibilidade de uma célula ela é limitada à presença de receptores, que não deve ser confundida com permissividade, pois algumas células elas podem não ser suscetíveis ao vírus naturalmente por falta de receptores, mas poderá produzir uma progenie viral caso nela seja introduzido o genoma viral. E a ligação à célula hospedeira, muitas vezes, ela é irreversível, com exceção dos ortomixovírus e de alguns paramixovírus que podem ser iluídos da superfície viral através da ação de alguma enzima viral, como por exemplo uma neuraminidase. Os mecanismos de penetração que atendem às necessidades do processo da multiplicação viral, em geral, são a invaginação de membrana celular em volta da partícula viral, a fusão do invólucro viral com a própria membrana celular ou a simples penetração viral através da membrana celular, sendo todos eles dependendo de temperaturas próximas a 37 graus. A penetração é um evento dependente de energia que ocorre tão logo o vírus
se absorve a célula e envolve então, três mecanismos, né? Podemos dizer assim, que a translocação do vírus inteiro através da membrana citoplasmática, que seria a penetração direta, podia ser uma endocitose mediada por receptores, resultando no acúmulo de partículas virais dentro de vesículas intracitoplasmáticas, e uma fusão direta do envelope do vírus com a membrana citoplasmática. Os vírus que não são envelopados, eles fazem os dois primeiros mecanismos, né, que seria a penetração direta e a endocitose. Ao passo que os envelopados, eles podem fundir os seus envelopes diretamente com a membrana citoplasmática ou podem ser, primeiramente, endocitados para só depois fundirem com a membrana dos endossomas. E a fusão do envelope do vírus com a membrana celular resulta na perda do envelope e requer a interação das glicoproteínas de fusão do vírus com o componente celular. A desnudação ou desnudamento é a fase, né, posterior à penetração, onde o invólucro, né, o envoltório proteico da partícula viral é removido por ação de enzimas celulares que existem nos lisossomos e com a liberação do ácido nucleico viral. Antes de ter início a fase seguinte, que seria a transcrição, onde vai haver a produção do RNA mensageiro, ocorrem alterações na célula infectada correspondentes à chamada fase de eclipse, em que não há aumento do número de partículas infecciosas, mas durante um certo período de tempo, como a gente falou antes. Nessa etapa, então, é a liberação total do genoma para que ele possa ter uma expressão completa. Em alguns vírus envelopados, o núcleo capsídeo é conduzido até o próximo núcleo da célula, onde o ácido penetra através do poro do núcleo. E o capsídeo é deixado fora e desintegrado. E no citoplasma, alguns vírus que não são desnudados totalmente, pois o genoma só é expresso se estiver parcialmente revestido, como os reovírus, ou outros, como o poxvírus, são desnudados em dois estágios. Primeiro, com a participação de enzimas celulares, e o segundo, com enzimas virais. Essa quarta fase de transcrição, ela é caracterizada pela síntese do RNA mensageiro, e os mecanismos celulares biosintéticos, eles são todos utilizados pela partícula viral, processando-se assim a própria síntese viral no núcleo da célula infectada, ou no citoplasma, ou em ambos. Sempre empregando, né, utilizando energia celular e as moléculas precursoras dos constituintes virais e algumas das enzimas presentes da própria célula. Para poder entender melhor essa fase de transcrição e as que seguem, né, nessa multiplicação viral, se convencionou a agrupar os vírus em classes conforme o tipo de ácido nucleico. Esses grupos, essas classes foram englobadas como? A classe 1 vai englobar os vírus de DNA de fita dupla, como por exemplo o vírus da varíola, o adenovírus, vírus do herpes simples. A classe 2, que vai compreender os vírus de DNA de fita simples, como parvovírus de diversas espécies de animais, vírus de panleucopenia de felinos, vírus de hepatite do ganso, etc. A classe 3 compreende os vírus de RNA de fita dupla, como os vírus de mamíferos, de aves, rotavírus, orbivírus. As classes 4 são os vírus da poliomielite, o 5 é o vírus da influenza e o 6 o vírus que ocasionam tumores em animais e compreendem os vírus de RNA de fita simples. A transcrição do DNA dos vírus da classe 1, ele vai acontecer em duas fases. Uma que é precoce, em que o RNA mensageiro formado codifica fundamentalmente as enzimas que são necessárias à própria síntese do DNA viral, e outra que é tardia, onde esse RNA mensageiro ele vai codificar as proteínas estruturais do vírus. Na classe 2, o DNA viral de fita simples, depois de transformado em DNA de fita dupla, ele é transcrito em um RNA mensageiro que codifica as proteínas virais. Na classe 3, o RNA é constituído por 10 segmentos distintos, cada um dos quais é copiado por um RNA mensageiro que codifica uma proteína viral. Embora os vírus das classes 4, 5 e 6 possuam todos eles um genoma de ácido ribonucleico de fita simples, a transcrição é feita de modo diferente para cada um deles. Na classe 4,
o próprio RNA funciona como um RNA mensageiro, de modo que o próprio ácido nucleico pode iniciar o ciclo da multiplicação viral. Já na classe 5, o RNA viral é copiado em RNA mensageiro às custas de um RNA polimerase, que é RNA dependente, que faz parte da partícula viral e o que explica a ausência do poder infeccioso do ácido nucleico viral purificado. E, finalmente, as que pertencem à classe 6, por exemplo, os retrovírus, cujos mecanismos de transcrição, tradução e replicação, vamos ver tudo isso em conjunto, porque a replicação deles em si é uma consequência de algumas características que são peculiares a esse vírus. Em relação à etapa de tradução, uma vez sintetizado já, o RNA mensageiro se liga aos ribossomos celulares, codificando a síntese das proteínas virais, que podem ser de dois tipos, como a gente já conversou: as proteínas estruturais, que formam a partícula viral, e as que não são estruturais, que são as enzimas que participam do processo de multiplicação viral, especificamente na síntese do ácido nucleico, e não são incorporadas à partícula viral. Claro que uma célula vai ter enzimas próprias esperando um vírus, né? Então ele vai ter que sintetizar as suas próprias enzimas. E as proteínas estruturais tanto podem fazer parte do capside como do envoltório viral, que são proteínas glicosiladas. O processo de tradução do RNA mensageiro viral pode ocorrer tanto no citoplasma, como no caso das classes 1, 3 e 4 e 5, ou no núcleo, como no caso da classe 2. Para a replicação e amplificação da sua progenie, os vírus, eles desenvolveram algumas estratégias que envolvem a codificação e organização dos genes virais para a expressão completa e a replicação do seu genoma, e depois uma posterior montagem e a maturação das partículas. Não existe em nenhuma célula eucariótica uma enzima que faça transcrição de RNA para RNA mensageiro, tanto no citoplasma como no núcleo, nem enzimas que transcrevam diretamente o DNA em RNA mensageiro no citoplasma. Os vírus, eles possuem esses dois tipos de enzimas virais, pois muitos genomas de vírus são do tipo de RNA e precisam ser transcritos diretamente em RNA mensageiro, RNA polimerase e RNA dependente, ou transcrever o DNA viral em RNA mensageiro no citoplasma, que seria o RNA polimerase DNA dependente. Além disso, as células só traduzem RNAs M monocistrônicos, ao passo que os vírus fazem o RNA-SM policistrônicos, traduzidos em uma proteína que depois vai ser processada. As estratégias que os vírus utilizam para fazer os RNA-M dependem da estrutura e da organização do genoma viral. E essas estratégias de replicação, elas são características para cada vírus. Temos aqui algumas das estratégias de expressão do genoma viral, sendo o DNA-FD, que seria a fita dupla, o FS fita simples, e a TR e transcriptase reversa. Os vírus de RNA de fita simples de polaridade positiva, RNA-FS+, servem como RNA-M. Assim que penetram na célula-alvo, eles se ligam aos ribossomos celulares, ocorrendo a tradução de proteínas, que serão processadas, sendo geralmente as enzimas. E o RNA genômico serve de molde para uma fita negativa complementar, que será transcrita novamente em RNA genômico através da polimerase viral. E durante o processo de muitas fitas genômicas são feitas além de proteínas que serão utilizadas também para a montagem da partícula. Os vírus de RNA de fita simples com polaridade negativa, RNA-FS-, não podem ser traduzidos diretamente em vivo nem in vitro. Assim, o seu genoma, ele sozinho, não é considerado infeccioso. Existe a necessidade de o genoma estar associado a uma transcriptase viral, que irá primeiramente manter esse RNA negativo em uma fita positiva, para assim poder ser traduzido. E a partir daí, uma maior quantidade de proteínas virais e do genoma serão sintetizadas para a montagem do vírus. Os retrovírus possuem um genoma diploide, mas não estão associados a uma DNA polimerase RNA dependente, a transcriptase reversa, que irá transcrever o RNA viral em DNA para ser integrado no genoma da célula. E a partir daí,
a RNA polimerase DNA dependente celular começará a fazer a síntese de proteínas essenciais para a replicação do genoma viral e uma posterior síntese dessas proteínas para a montagem dos vírus. E a maioria dos vírus de RNA faz a sua replicação no citoplasma da célula, com exceção dos ortomixovírus, que utilizam de enzimas nucleares para a síntese do ácido nucleico. Os vírus de RNA de fita dupla, RNA-FD, são transcritos em capsídeos parcialmente abertos através de uma polimerase empacotada nesses capsídeos. E os vírus de DNA de fita dupla, DNA-FD, são transportados para o núcleo, são infecciosos, sendo imediatamente transcritos em RNA mensageiro por enzimas celulares, que são traduzidas em proteínas regulatórias de toda a síntese de proteínas e do genoma viral. E nessa etapa também são sintetizadas proteínas estruturais para, então, poder começar a montagem. E alguns vírus de DNA-FD, como por exemplo o cepatnavírus, possuem uma enzima, transcriptase reversa, que apresentam uma estratégia de replicação diferente dos demais vírus de DNA-FD. A maioria dos vírus de DNA fazem sua replicação no núcleo da célula, com exceção dos poucos vírus que tem DNA de fita dupla DNA-FD, que fica no citoplasma durante toda a síntese das proteínas e do ácido nucleico. Os poxvírus são praticamente autônomos com relação aos fatores de transcrição, e já os parvovírus são constituídos de DNA-FS e são replicados no núcleo celular, utilizando-se das polimerases celulares. Quanto à montagem, maturação e liberação dos vírus das células infectadas, após a síntese, então, de proteínas iniciais, geralmente regulatórias, a transcrição do ácido e a síntese de proteínas estruturais, o vírus passa por uma fase de montagem ou empacotamento antes de sair da célula. Esses vírus não envelopados podem ser montados no citoplasma, como o picornavírus e reovírus, ou no núcleo, como o parvovírus e adenovírus. Como regra, todos os vírus não envelopados dependem da lice da célula para sua liberação. E os vírus envelopados adquirem um envelope nas membranas celulares, citoplasmáticas, nucleares ou das vesículas intracelulares. Saem por brotamento das membranas celulares ou exocitose através de vesículas sem lice celular, na maioria dos casos. E alguns vírus já saem da célula infecciosos, e outros podem necessitam sofrer um processo de maturação após o brotamento, como no caso dos retrovírus. Nessa figura temos a penetração do vírus na célula hospedeira pela fusão do envelope viral com a membrana da célula e o núcleo capsídeo sendo colocado diretamente dentro do citoplasma. Nessa outra figura, nós temos a penetração da partícula viral dentro da célula hospedeira, fazendo uma ingestão vacuolar. Quando se trata de um vírus com envelope, esse envelope do vírus ele é absorvido na membrana celular e todo o virião ele é envolvido por como se fosse um vacúolo, que então ele vai se fundir com um lisossomo para formar uma vesícula. O envelope viral, ele então se funde com a membrana da vesícula, liberando o núcleo capsídeo dentro do citoplasma da célula. Nessa outra situação, já com um vírus que não é envelopado, seria um vírus nu, né? Ele é englobado por um vacúolo temporário. A membrana desse vacúolo, então, ele vai se fundir com a membrana interna de um sistema, por exemplo, do complexo de Golgi, ou retículo endoplasmático, deixando livre, né, o núcleo capsídeo. Neste slide, temos uma figura representando a replicação viral, no caso do herpes simplex. Algumas glicoproteínas específicas que estão no envelope viral são essenciais para que ocorra uma ótima absorção nos receptores de membrana, né, da membrana citoplasmática da célula hospedeira. O envelope viral e a membrana da célula se fundem e o núcleo capsídeo do vírus ele é colocado dentro do citoplasma.
O virião então perde o capsídeo, né? E é liberado o DNA viral e transportado para o núcleo da célula. Começa aí a transcrição e o RNA mensageiro, né, o processo dele aparentemente catalisado pelas enzimas da célula hospedeira. Então, os resultados são as enzimas, né, que são as primeiras proteínas a serem sintetizadas e são utilizadas na replicação de DNA viral. Após a replicação do DNA, a RNA começa a síntese do RNA nuclear, que são responsáveis pela síntese das proteínas estruturais, que são exatamente para a formação do capsídeo e do envelope, também como as glicoproteínas da membrana nuclear. As proteínas estruturais entram no núcleo para participar da montagem das partículas virais, né, dos virions. Os nucleocapsídeos são envelopados como que brotando através da membrana nuclear. E os vírus são liberados da célula por algum mecanismo ainda não muito bem explicado. Nesse slide temos o brotamento de um vírus envelopado. No A é um diagrama de um processo de brotamento, né, a liberação por brotamento, onde podemos ver o capsídeo dentro da célula, a membrana plasmática da célula hospedeira, partículas da proteína viral, o brotamento iniciando, fechando o brotamento até a liberação do envelope como um todo com a partícula viral. E a figurinha B é uma fotografia eletrônica de um lentivírus, é um vírus do HIV brotando de uma célula T. Dá para observar que os 4 vírus que estão em brotamento adquirem os seus envoltórios a partir da membrana plasmática da própria célula hospedeira. Essa foi a aula de multiplicação viral, uma ideia geral. Muito obrigada pela atenção. E a seguir um slide com as bibliografias utilizadas nesse vídeo.